carta aos Coríntios, no capítulo de número 12, versículo de número 10. Glória a Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versículo de número 10. Amém, igreja? Diz assim a palavra do Senhor: por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de, porque quando eu estou fraco, então é que eu sou forte. Amém? Eu estava observando o culto nessa noite e te confesso que eu não me contento com um culto que esteja frio ou parado, porque eu digo isso de mim mesmo. E quando eu observando o andamento do culto, eu falava: Senhor, o que nos falta quando entramos na tua casa e que muitas das vezes o culto é de uma forma, o que é que nós agregamos para que o teu poder desça sobre a tua igreja e que assim seja progressivo? Deus falava para mim aqui sentado: filho, é porque as pessoas glorificam ao entrar na minha casa, mas elas não entendem que a adoração não depende somente de abrir a boca e falar, mas aquilo que sente, a forma que ela está no interior, a alma dela, como o espírito dela está interligado a mim nesta noite. E me veio à mente quando diz na palavra do Senhor em Mateus 26, no versículo de número 26, quando Maria de Betânia, ela pegou aquele vaso de alabastro, e ela pegou o melhor vaso que ela tinha, ela pegou o vaso mais caro que ela podia pegar, ela pegou o unguento mais caro que ela tinha, ela colocou dentro daquele vaso, e a Bíblia diz que ela entrou na casa de Simão leproso, pegou aquele vaso possui uma forma cilíndrica, ao qual não poderia ser rosqueado. Aquele vaso, meus queridos, ele teria de ser quebrado, ou seja, aquele que naquele momento colocasse uma determinação em seu coração de dispor daquele vaso, não poderia copejar aquele unguento precioso, não poderia ser derramado de uma forma parcial, mas ele deveria ser quebrado, e a entrega seria completa, a entrega seria em plenitude. Sabe o que Deus está te falando nessa noite? Eu não te quero por parte, eu não te quero por metade, e nem de forma parcial. Eu quero a tua adoração por completo, eu quero a tua adoração, o teu melhor nessa noite. O Senhor está falando nessa noite acerca das nossas limitações e fraquezas. E quantos de nós analisamos e pensamos que somos provados e circunstâncias difíceis sobrevêm sobre a nossa vida porque Deus quer nos testar em algo? Mas eu quero te fazer uma pergunta nessa noite: será que um Deus ao qual a palavra diz que antes de Ele me formar e te formar no ventre da nossa mãe, Ele já o quê? Nos conhecia? Eu estou falando de um Deus que te contempla 24 horas. Será que esse Deus iria permitir um fracasso, uma luta, uma angústia na sua vida somente para te testar? Eu estou falando de um Deus que te conhece mais do que você mesmo se conhece. Então por que Deus permite que sejamos provados diante das adversidades e que nos causa sofrimento? É porque muitos de nós não conhecemos o nosso
que você enxergue que em meio ao espinho da carne, você pode, você vai conquistar, você vai conseguir. Entenda algo nessa noite. O nosso Deus é um Deus que adiciona, mas é o mesmo Deus que subtrai. O meu e o teu Deus é o mesmo Deus que adiciona, mas ele subtrai. Eu quero te dizer que da mesma forma que ele subtraiu na tua vida e você tem sofrido, eu quero te dizer profeticamente nessa noite, chegou o momento que Deus vai começar a adicionar. Deus vai começar a adicionar a partir dessa noite algo que irá agregar algo novo na sua vida. Você tem que entender nessa noite que quando Paulo é permitido aquele espinho da carne na vida de Paulo, você observa que o Senhor sabia quem era o seu servo Paulo, e você observa que quando Paulo passa pelaquela situação caótica, você observa que no capítulo de número 12, o apóstolo Paulo, ele diz: eu orei ao Senhor por 3 vezes. Há quanto tempo você tem orado por essa situação que te causa sofrimento? Há quanto tempo você tem orado por essa circunstância que tem te causado transtorno e sofrimento? Paulo disse que orou 3 vezes e o Senhor disse: Paulo, a minha graça te basta. Sabe o que o Senhor estava falando quando ele disse para Paulo: a minha graça te basta? Ele estava dizendo: Paulo, em meio a esse momento que tu não tem mais força, em meio a esse momento que você está falando, eu não aguento mais o que vivo, porque está doendo. É esse instrumento chamado, é esse instrumento que causa fraqueza, que tem eu usado como um instrumento, igreja, para abrir um caminho, para que a minha glória se manifeste sobre a tua vida. Entenda isso. Quando Paulo disse: eu orei por 3 vezes, imagine isso. Imagine isso. Eu orei por 3 vezes. Imagine quantas vezes Paulo disse assim: Senhor, se o Senhor tirar esse espinho da minha carne, se o Senhor tirar esse sofrimento que estou passando, eu vou te servir melhor, eu vou estar mais frequente na tua casa, eu vou fazer uma obra com mais eficácia. E quantos de nós barganhamos com Deus acerca daquilo que estamos sofrendo? Senhor, retire e trabalhe, porque eu irei fazer. Mas o que Paulo não havia entendido é que através do espinho, através daquilo que te causa fraqueza, é através do espinho que eu tenho feito você enxergar aquilo que tu não enxergava mais. É através do que te faz machucar, que tem te causado fraqueza, que eu tenho feito você amar da forma que você não amava antes. É através desse espinho que eu tenho feito você se encontrar em si mesmo. Como assim, pastor? Quantos de nós passamos por lutas, seja na vida secular ou espiritual, e falamos: Senhor, eu não tenho força, eu estou fraco, eu não vou conseguir. Aí Deus te pega e te leva lá do outro lado. Aí você fala: nem eu imaginei que tinha força para passar por isso. Mas você chegou do outro lado. E aí você entende que você mesmo não se conhece. Você mesmo tem limitado o agir de Deus na sua vida.
prometeu. Então Deus disse: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua vida, são nas suas fraquezas. É agora aí, ó, que você está pensando: ó, só Deus sabe como eu estou. Deus está te perguntando nessa noite: depois de tudo que nós passamos junto, tu vai desistir agora porque está dizendo que tu está fraco? Eu estou te aperfeiçoando. Não vai desistir, porque em meio às tuas fraquezas eu te mostro que eu sou o teu Deus, para te provar que a força não é tua, mas é minha, do Senhor. Aí Paulo cai na real, ó. Peraí, agora há pouco eu disse que sem espinho eu caminhava melhor, mas aí Paulo cai na real. Peraí, é verdade, o espinho tem causado eficácia na minha vida. O espinho tem feito eu me revelar para mim mesmo quem eu sou na presença de Deus. Então Paulo disse: então, de boa vontade, ó, eu mais me gloriarei nas minhas fraquezas, porque quando eu estou fraco, o poder de Cristo está se aperfeiçoando sobre mim. Então quando eu me sinto fraco, é aí que eu sou forte. Você quer um exemplo? Quer um exemplo? Quantos de nós admiramos alguém? Está dando para ouvir aí atrás? Nem sei voz mais. Quantos de nós admiramos alguém? Pensa aí, quem você admira? Seu pai? Alguém aqui da igreja? Quem você olha e fala: ó, você admira essa pessoa. Mas tem um detalhe: se Deus te confinasse com essa pessoa durante alguns meses, essa pessoa que você admira tanto, e você passasse a conhecer um pouco mais as falhas, os erros, costumes que não iriam te agradar tanto, você logo não iria admirá-la tanto como você admira agora, sim ou não? Deus fica comigo e com você 24 horas, e nem pelos nossos erros Ele deixa de nos amar mais, meu Deus. Entenda isso? Quer um exemplo? Está namorando e vai se casa, aquele amor, aquela coisa, e você admira a tua namorada, a tua esposa, e ela te admira, coisa linda. E aí, passa o tempo, você observa que não é bem o que você enxergava. Como assim, pastor? Você observa que ela ou ele deixa uma toalha molhada em cima da cama que tu não gosta. Você observa que ele tem chulé. Ele nunca tinha chulé quando ele estava na cima. Porque quando você passa a pensar um pouco mais, ó, mija na tampa do vaso. Você começa a enxergar coisas que antes eram perfeitinho, lindo, coisa linda de Jesus, mas agora não é tão perfeito, porque você passou a ter uma intimidade e ali uma experiência mais ostensiva com Ele, sim ou não? Mas com Deus é diferente. Nós erramos, falhamos, e Deus está conosco junto todos os dias. Nós fraquejamos, mas Ele está conosco todos os dias, e em nenhum momento Ele deixou de acreditar que você pode vencer. Em nenhum momento Ele deixou de te amar mais ou menos. Ele continua te admirando em você. Glória. Quer um exemplo? Todos nós, sem exceção, quando nós estamos fracos, olha para você ver, eu quero pregar nessa noite para você entender que a fraqueza é um instrumento que Deus usa para nos lapidar e transformar a nossa vida secular e espiritual. Ó, quando nós estamos fracos, todo crente que venceu, que conquistou,
causado uma mudança positiva sobre a sua vida. Entenda o que eu vou falar aqui nessa noite. Eu estou falando do antes daquele, no momento em que estamos com o espinho e no momento em que nós aceitamos que os espinhos fazem parte da nossa caminhada. Deus entendeu que Paulo caminharia melhor com o espinho do que sem o espinho. Talvez você está orando e até às vezes murmura, porque ora, está persistindo numa causa, ó. E Deus já está falando para você, ó, largue disso, porque isso aí não é maldição na tua vida, isso aí não é o diabo que está agindo na tua vida, isso aí é uma provisão minha de aperfeiçoamento e transformação de caráter sobre a tua vida. Entenda isso. Cabe a você aceitar que o Senhor está te moldando e me moldando, e que ainda que nessa noite declaremos que estamos fracos, verdadeiramente o Espírito Santo nos induz a dizer nessa noite que estamos mais fortes do que nunca, porque se estamos na presença dEle, estamos cheios nessa noite. Se você crê que o teu Deus está aqui, Ele já está te aperfeiçoando. Jó, é inevitável falarmos de Jó quando falamos de espinho na carne. Jó estava com espinho na carne, machucou demais. No capítulo 6 do livro de Jó, Jó faz uma declaração muito forte. Ele fala: acaso a minha força é como pedra e a minha carne é como bronze para suportar tanta dor? Ele estava no momento como anteriormente Paulo estava. Ele não conseguiu compreender que por detrás, presta atenção, por detrás da luta, da fraqueza, havia um propósito. Meu Deus, sabe o que Deus está te dizendo nessa noite? Sabe o que tu está batendo a cabeça? Porque tu está olhando somente para o problema e não está olhando que no problema estou eu e tenho um propósito dentro do teu problema que eu permiti. Entenda isso. Jó, ele fez uma declaração muito forte. É uma das declarações mais lindas da Bíblia. No capítulo 13, versículo número 15 do livro de Jó, ele havia passado pelo espinho. Jó não tinha mais forças. Ele já havia se encontrado numa situação no qual ele enxergava que ele estava fraco diante das situações. Mas Jó, no capítulo de número 13, versículo 15, ele olhou e disse assim, mais ou menos assim, eu perdi ovelhas, gado, eu perdi camelos, eu perdi terras, servos, eu perdi 10 filhos, até a minha saúde eu perdi. Mas ele fez uma declaração que para mim é uma das mais lindas, e eu quero te chamar a atenção a você entender o que eu vou falar aqui agora. Quando nós aderimos ao espinho da carne e nos conscientizamos que a caminhada, se for da vontade de Deus, tu vai caminhar com esse espinho até o último dos teus dias. Quando nós reconhecemos isso, nós caminhamos de uma forma mais natural. Nós conseguimos fazer com que as promessas se encaixem de uma forma mais natural. Jó disse assim, ainda que ele me mate, contudo nele eu esperarei. Você pode imaginar isso? Jó disse mais ou menos assim: eu já perdi minhas finanças, eu já perdi 10 filhos, eu já perdi até a minha saúde, não importa, mas está doendo, eu estou fraco, mas ainda que ele me mate, diante da circunstância que eu estou, eu ainda assim nele eu vou esperar. Você entende o que é
noite. Tem pessoas que têm uma promessa e que estão abortando a promessa antes do tempo. Deus te fez uma promessa e você não tem paciência para passar diante das fraquezas, sabendo que você não vai ter como você quebrar esse protocolo. Você vai ter que aceitar. E quantos que recebem a promessa, mas por causa do espinho na carne, tentam dar um jeitinho? Quer um exemplo? Abraão, qual era o espinho da carne de Abraão? Sara era? Todo mundo tem um espinho na carne. Qual é o teu espinho nessa noite? Sara era estéril, mas havia uma promessa de Deus que através de Abraão Deus daria o que? Um filho da promessa. Havia uma promessa, mas a mulher era espinho na carne, sim ou não? Mas observe que Abraão ele não soube esperar, Sara não soube esperar. A maioria dos crentes não sabem esperar. A maioria dos crentes entendem que elas têm que quebrar o protocolo em meio a circunstâncias de fraqueza. Em meio a essas circunstâncias de fraqueza, o Senhor está falando com você nessa noite. Assim como foi com Abraão, se precipitou e gerou quem? Ismael. É isso que acontece quando você aborta, você gera um milagre fora do tempo, ele é prematuro. É por isso que tem muita gente que recebe um milagre, mas ele não é progressivo. Por quê? Porque gerou antes do tempo, e o milagre é prematuro, e acaba que o milagre prematuro, ele acaba zombando do produto da promessa de Deus na sua vida. Ismael zombava do produto que era Isaac. O milagre de Deus gerado fora do tempo na sua vida, ele causa divisão, ele causa inveja, ele causa transtorno, não te traz paz. Mas no tempo certo, ainda que nós erramos, Abraão, ainda que ele errou, a promessa de Deus estava de pé, assim como ela está de pé nessa noite. Abraão, ele decidiu agora entender que o espinho tinha um tempo certo. O espinho tinha 100 anos. 100 anos. O tempo era esse. Mas ele decidiu entender que o espinho tinha 100 anos. Mas depois que ele decidiu aderir, então a Bíblia diz que ele gerou a Isaac. Isaac significa o que, igreja? Isso. Não entendeu o que Deus está falando com você nessa noite? Você vai voltar a sorrir na presença de Deus. Deus está te dizendo nessa noite para você esperar no tempo dele. Deus está te dizendo nessa noite para você ter paciência, entender que o Espinho está te aperfeiçoando e te preparando no momento certo. Tu vai receber o teu Isaac e tu vai voltar a sorrir na presença de Deus. Talvez você está numa situação hoje ao qual você pode pensar: será que Deus tem tal grande promessa sobre a minha vida? Tem pessoas que pensam isso. Tem pessoas que elas não compreendem que Deus está alertando elas através da palavra para que elas despertem, para que elas possam amanhã usufruir daquilo que Ele prometeu. Então eu quero que você entenda nessa noite. Esses dias, tem uma pessoa que ele ficou muito falado. Eu não vou falar quem é. Ele ficou muito falado em Valparaíso. Me veio aqui à mente. E as pessoas apontaram, falaram mal, porque é assim que funciona. Eu posso estar nessa igreja aqui 30 anos, mas se não tiver crentes alicerçados e maduros, e você tiver um vacilo, um erro, você não presta, você não serve. É assim que funciona, infelizmente. E para essa pessoa não foi diferente. Ele entregou a vida na obra. E para muitos bateram o carimbo e disseram: acabou.
porque tu mesmo permitiu, estagnou no tempo e não consegue aderir, que tu tem que caminhar com esse espinho, que tu tem que sentar e falar, tá machucando, eu tô fraco, mas eu entendi que esse espinho é de Deus. Aí fica dando espera e dizendo assim, é porque eu estou em processo de libertação, é porque isso aí está me continuando machucando, porque na hora que eu virar crente, Deus vai pegar e no céu. Aí eu ouvi louvores e os anjos entoando cânticos. Se a pessoa se fosse assim, aí alguns crentes aí vai dizer, seria bom, seria horrível, porque você ia chegar no céu e ia falar, ué, mas eu não tive nenhuma experiência cristã, eu nunca conheci o que é ser no céu de Deus, o que é passar por lutas, batalhas, vitórias. Será que uma vida assim teria algum sentido? Deus está te dizendo que as circunstâncias que você passa hoje é para fazer sentido a tua história. É para dar sentido a tua caminhada. Você observa que essa pessoa que eu estou te falando, ela é bem conhecida e acabou o ministério. Acabou. Como está a sua vida hoje? Você está se auto-enganando? Você entende que quando você chega na tua casa, coloca a tua cabeça no travesseiro, você diz para si mesmo, a minha vida está um fracasso. Mas aqui, por algum motivo, você adora e tenta esquecer. Mas Deus não quer isso. Deus quer que você se levante e luta, que você batalhe e entenda que essa circunstância, ela vai mudar. Ela vai mudar, igreja. E recentemente eu cheguei de viagem e Deus me deu uma revelação para essa pessoa. Eu digo uma pessoa que não tem, o mundo já está descartado, né? É como Jonas, ele era o último da fila para poder pregar para mim. Mas para você, aos teus olhos carnais, o que é último para você é o primeiro para Deus. É esse que Deus quer. É você que Deus quer. É você mesmo que Deus quer, com espinhos e tudo. Ainda que com falhas e tudo, Deus quer você. E está te falando, o importante não é que a sarça ela tenha os espinhos, independente disso. O importante, o fundamental é que o meu fogo esteja ardendo sobre ela. Sobre ti, então verdadeiramente experiências extraordinárias e profundas você começará a obter sobre a tua vida. E esse homem de Deus esqueci, assim vamos dizer que chegou ao fundo mesmo, e Deus me deu uma revelação e eu enxergava na revelação, cheguei até a contar já para algumas pessoas, até para ele, e eu via na revelação que eu estava numa praia, e nessa praia tinha algumas pessoas amontoadas, pregando, ouvindo louvores, e eu chegava e falava para essa mulher, eu posso pregar? E ela olhava para mim com um sorriso muito forte, muito bonito, e dizia assim, não, nessa noite tem um pregador que já foi preparado. E eu fiquei à espera. E naquela espera, quando a gente olhava a beira-mar, vinha esse homem que eu acabo de vos informar, andando com um paletó branco, reluzente, muito lindo, um terno que é fora de série, sabe? Assim, categoria esquisa, a coisa mais linda. E ele vinha bem vestido, e na hora que eu olhava, ela falou assim para mim, ele vai pregar. E na hora que ele chegava do meu lado, ele olhava para mim, abria a Bíblia, e na hora que ele iria falar, ele vomitava. E aquele vômito
senti no meu ouvido. E naquele momento, ele falou assim: sabe o que é isso que está acontecendo? Eu estou fraco. Deus está me provando. Eu sei o que está acontecendo e sei por que estou passando isso. Entendeu? O Espírito Santo Deus aqui agora para integrar a mensagem. Olha o que ele diz na revelação: eu sei por que estou passando. É o ponto que eu vou encerrar aqui. Você tem que entender o porquê que você está passando isso. Se você não entender, você vai ficar batendo na cabeça. O que é o espinho da carne hoje na sua vida? Você pense aí agora e entenda que se esse espinho ele é de Deus, você vai orar. Se ele é de Deus, então você entenda que ele é um instrumento de aperfeiçoar. O que eu estou querendo dizer? Naquele momento que ele disse isso na revelação, verdadeiramente eu acordei no meu quarto e Deus disse assim: filho, fala para ele. Aí eu já tinha acordado no meu quarto e eu ouvi a voz de Deus muito nítida: fala para ele que eu, o Senhor, tenho um novo tempo e estou vestindo ele com vestes novas a partir de hoje. Entenda isso. Não importa como está a tua vida hoje, quantos espinhos você está carregando. Eu estou falando isso aqui na autoridade em Cristo Jesus. Na revelação ele entendeu, ele disse que sabia o porquê estava passando. Ele reconheceu o espinho, entendeu que o espinho era instrumento de aperfeiçoar. No outro dia ele veio, já entreguei a revelação e, enfim, ele já tinha falado, já estava começando o trabalho, o negócio está caminhando. Enfim, nessa noite, o Espírito Santo está falando para você nessa noite. Que se você crer, coloque sobre os seus pés. Glória a Deus. Que se você crer, eu vou profetizar e eu vou fazer uma oração. Eu nem posso fazer isso hoje, amém? Mas eu vou profetizar na sua vida. Eu vou profetizar na autoridade de Cristo Jesus. Porque é o que estou pregando aqui, estou vivendo esses dias. Eu estava falando até com o Thiago hoje. Deus sempre me dá uma mensagem daquilo que eu estou vivendo. Beleza? Vou profetizar na tua vida. Se você entende que sobre esse espinho que está sobre a tua vida e que está hoje, que é necessário uma mudança tua, que você venha reconhecer, que você venha entender que é melhor como um espinho do que sem ele. Meu Deus, Deus vai te vestir com vestes novas nessa noite. Deus vai te vestir com vestes novas nessa noite. Vai calçar um sapato novo dos teus pés nessa noite. Deus está fazendo estrutura nova nessa noite. Lava-se. Existem pessoas que estão aqui, escuta bem, que irão declarar uma experiência muito íntima com Deus nos próximos dias. Meu Deus!